Olá, amigo internauta, então novamente aqui comigo, com o Fred e João Carlos Baldan, nosso amigo acupunturista, no programa Além de Agulhas. E hoje a gente vai trazer para você aqui um tema que também para mim é uma curiosidade, Baldan. Eu queria saber como é que funciona essa questão dos 5 elementos, que também não tem o mesmo nome que tem no Ocidente, né? Não é. Lá é diferente, né? Nem do hindu, né? O hindu tem um elemento ar que não se conjumina diretamente com o metal. A escola hindu é diferente, a medicina ayurvédica é diferente. E como é que ele funciona, essa questão dos 5 elementos dentro da acupuntura? Na verdade chama-se uma escola, né? A gente chama de escolas dentro da medicina tradicional chinesa. A escola Yin e Yang, a escola dos 5 elementos. Você pode fazer um diagnóstico das pessoas por intermédio de uma avaliação dos 5 elementos em cada pessoa. Isso é muito interessante. Bacana. Na verdade, como surgiu tudo? Como nós estávamos falando no programa anterior, a medicina tradicional chinesa leva em consideração a concepção do universo. Como é que o universo começou? O que veio surgir? O que surgiu primeiro, o ovo, a galinha? Não vou responder, mas enfim, a gente sabe. E como é que esse universo se manifesta e como é que dentro da manifestação deste universo o ser humano surge? Como síntese de todos os reinos anteriores, né? Veja bem, Fred e internautas. O ser humano, o corpo físico, ele tem todos os reinos anteriores, né? Ele tem o reino mineral nos ossos, ele tem o reino vegetal no sistema neurovegetativo, ele tem o reino animal nas suas emoções e ele tem uma outra coisa que é a mente. Então quer dizer que com o tempo, com as evoluções, o ser humano foi aprimorando isso e foi... o que tem de mais interessante nele, quer dizer, tem toda a cadeia mineral mais evoluída possível, né? Sim, ele é a síntese da cadeia mineral. O vegetal também, que ele tenha o mais evoluído possível, até chegar no nominal que ele é. Que não vem do animal, né? Obviamente que a gente não está questionando as teorias científicas, né? Mas mesmo as pessoas que buscam, que defendem, eu não sou do criacionismo totalmente, mas também não sou da questão da evolução de Darwin. Aliás, Darwin nunca falou que o homem veio do animal. Ele supôs que havia uma seleção natural, mas ele não afirma textualmente que o homem veio do animal. Eu prefiro Einstein, né? Que fala que uma coisa elevada a 10 a 2 nunca gerará uma coisa elevada a 10 a 10. Quer dizer, então o menor sempre contém o menor, ele não contém o maior em si, né? O maior vai sempre conter o menor, ele não pode gerar algo mais que ele. Uma formiga não gera um elefante, né? Uma macaco não gera um homem, não existe isso. Mas de qualquer maneira, o homem é a síntese, né? Ele é o outro reino, o reino nominal, ele é o 4º reino, em que ele traz dentro dessa cosmogênese, né, dentro da geração do cosmos, ele surge dentro dessa concepção universal. E essa concepção do universo surgiu a partir de 2 forças que surgiram de uma única, que é contraditória. O que eu gosto da filosofia chinesa é que, diferente dos ocidentais, não colocam essas forças antagônicas simplesmente como a dialética. Alguns filósofos estudaram, inclusive do ponto de vista físico, Karl Marx e Engels, falando do capital e do trabalho, em que às vezes um quer acabar com o outro polo. E se isso acontecer, acaba a geração da vida. Exatamente, desmonta a evolução, né? Porque se você tira o mal do bem, o mal do contexto, você vai ter só uma polaridade. Essa polaridade fica também sem função, né? Sem função. Porque o bem é refletido através do mal e vice-versa, né? Você tira uma da polaridade, como é que você vai poder fazer a contrapartida e ter relação entre elas? Vai ficar sem, né? Não, a polaridade ela existe para gerar vida, né? Entre o homem e a mulher, o homem é yang, a mulher é yin, tudo é polar. O motor do seu carro, sem a bateria dos 2 polos, não vai pegar. A luz sem 2 polos, se tiver um polo negativo ou um polo positivo, ela não acende. Precisa dessa contradição em que no Ocidente se colocou como uma dialética excludente, né? Ou se deve acabar com um polo em função de outro, e que os orientais falam que essa dialética, esses polos antagônicos são complementares. Um não vive sem o outro, né? O homem não vive sem a mulher não vive sem o homem, né? O calor não vive sem o frio, as estações do ano, é toda uma mobilização energética que acaba ocorrendo no universo e que ocorre também no homem. E a escola dos 5 elementos fala exatamente isso, nessa polaridade inicial. É uma história bem complexa de uma relação entre esse casal yin e yang, em que gera um polo e acaba gerando outro polo, e esses 2 polos se relacionando,
por intermédio de porcentagens e tal, mas é uma coisa muito complexa para falar aqui. Mas desse yin e o yang surgem os 5 elementos. Legal, né? Que é um pouco diferente da interpretação ayurvédica, mas é madeira, fogo, terra, metal e água. Né? E como esses 5 elementos se interrelacionam. Isso é muito interessante, Fred e internautas, porque é a relação desses elementos. Não só a existência é importante, mas como eles se interrelacionam dentro do corpo humano, que vai gerar a saúde ou a doença. Qual é a simbiose que existe nesse contexto, né? Porque realmente a gente fica pensando, né, até que ponto as coisas são separadas para a gente, como a gente aprendeu desde de épocas remotas, né, que a medicina é separada de corpos, como a gente falou no programa anterior. Na verdade é tudo uma coisa só, tudo vem da polaridade, tudo a gente tem o sincronismo, tudo atua ao mesmo tempo, né? E dentro do universo. Hoje a física quântica, no qual eu tenho participado com algumas palestras, tenho participado de eventos internacionais com a Amit Goswami, O Segredo e etc. A física quântica, eu fui mestre de cerimônia no evento internacional de física quântica aqui em São Paulo no ano passado, e eu falei exatamente isso na abertura. Como mestre de cerimônia, eu falei, olha, a física quântica não está descobrindo nada, porque o universo já existe, ela está observando. Né? A quântica já existe, ela está aí. Né? Nós estamos observando e a ciência está conseguindo explicar que há algo diferente entre energia e matéria, uma hora é energia, uma hora é matéria, quanto que é um quantum de energia, enquanto ele não é matéria, onde está este átomo, onde está esse quantum de energia, coisas que a medicina chinesa já previa e já falava. Quer dizer, é importante ter o elemento, é importante ter o elemento madeira. Quanto você tem de madeira dentro de ti? E de fogo, e de terra, e de metal e de água. Todos nós temos esses 5 elementos em um órgão e uma víscera. E como eu disse, se interrelacionam. Então a existência dos elementos que se expressam em órgãos e vísceras e mais, se interrelacionam. O fogo, a madeira gera o fogo depois que apaga gera a terra contém em si, no seu ventre, o metal. Esse metal, quando esquenta, derrete e vira água, portanto vira líquido e vira água. A água vai alimentar a madeira, que por sua vez vai alimentar o fogo, que vai, depois que apagar, alimentar a terra, e a terra... Esse é um ciclo chamado de geração. Além desse ciclo de geração, tem outro chamado ciclo de repressão. Quer dizer, a madeira esgota a terra, porque ela tira da terra os seus nutrientes, os seus elementos. A terra abafa a água, toma conta da água, vira um barro, mas a terra acaba com a água. A água, por sua vez, apaga o fogo. O fogo, por sua vez, derrete o metal. O metal, por sua vez, como um machado, corta a árvore. Então, deste ciclo de geração e desse ciclo de repressão, desse equilíbrio dessas duas forças, que é o yin e o yang, que é a força de geração e de repressão, é que existe a saúde. Qualquer desequilíbrio dessas funções, desses elementos e destas forças, ocorre a patologia. Maravilhoso, não é? Nossa, é muito legal isso, né? É muito maravilhoso. É bacana. Eu sou apaixonado e sou mesmo. Isso é bacana. A gente percebe no Baldan, né, porque ele fala isso com entusiasmo e sabe fazer muito bem essas suas picadas aí geniais. Aí. Baldan, outra coisa que é importante é porque assim, a gente não sabe que tipo de metal exatamente o organismo pode aceitar com facilidade. Na verdade é uma energia metal, não é um metal mercúrio que a gente então, isso pode confundir o internal, não é o metal. Não é o metal, é a energia do metal. Quando a gente fala energia, água, não é o sangue, pelo contrário. A água é expressa dentro da gente pelos filtros, pelo filtro rins e pela bexiga, que é o depósito de toxina. Então a simbologia do metal nesse contexto, o que significa? Pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso é o elemento metal, que do ponto de vista da patologia emocional está ligado à tristeza. Mas não se pode ser triste. Se deve ser triste no momento que deve ser triste. As 5 emoções, elas devem ser vividas. Não tem só forever young, não tem só sempre jovem, sempre alegre. Porque se não estava antidepressivo, tua vida está um lixo, você ri como uma hiena e acha que a vida está boa, né? A medicina faz isso com a gente, né? Quer dizer, o cara está arruinado,
tá quebrado, tem uma vida que é uma porcaria e toma um antidepressivo e fica rindo à toa, né? E a gente acha que tá bom, né? E os modelos errados que nos põe a mídia, né? O modelo perfeito, daquela beleza, daquela estética, aquela malhação exagerada. Robôs, né? Todo corpo como é que fala? Torturado, né? Corpo torturado. Exato, não, e mesmo as bom, né? Um pouco sempre é bom, mas demais, tomando bomba para ficar mais. Não, e mesmo a beleza feminina, né? Tudo muito sugado, tudo muito magro, quer dizer, a beleza em épocas antigas a gente viu que elas eram até meio gordinhas, né? Cada época tem seu padrão, né? E a beleza, além de tudo, né? Quer dizer, está nos olhos de quem vê. Exatamente. Às vezes a gente se depara com pessoas na rua que às vezes são até feias do ponto de vista estético, mas às vezes ela tem um brilho interior, ela fala alguma coisa, né? Às vezes eu tenho pacientes velhinhos, estão mal quebrados, mas eles têm um brilho no olhar, eles têm um agradecimento no trabalho que você faz, no tempo que você se dedica, que você para e aquilo fica bonito, né? O olhar fica bonito, o conteúdo fica bonito, independente da fisiologia química apenas. Depende do que você quer da vida, né? Exatamente, por aí. Bom, Dan, continua essa questão que eu achei interessante para o nosso internauta entender o processo. O metal a gente tem no pulmão aí. Intestino grosso. Intestino grosso. Vamos continuar os elementos. Então a gente tem água, rins e bexiga, madeira. A madeira. O horário começa na madeira, 23 horas, fígado e vesícula biliar. Fígado e vesícula biliar. Outro dia eu escrevi um artigo para o Jornal do Cambuci, Aclimação, falando sobre isso. Cuidado com a raiva, porque a raiva pode ferir o fígado. Um dos poucos ditados populares que realmente tem razão. A raiva, ela pode ferir o fígado se a pessoa é muito raivosa. Mas o meu filho pequenininho, que hoje faz medicina, eu dava um tapa na bunda dele quando ele era pequenininho, porque ele tinha uma insuficiência meio crônica de fígado. E eu deixava com raiva, eu queria que ele ficasse proposital, para tonificar o fígado. Então um pouco de raiva na hora certa é bom, porque senão você vira um banana, né? As pessoas passam em cima de você e aí você não tem raiva. Você vira uma planta. Isso quer dizer que tem uma função aí, quer dizer, a raiva em uma dose exata, ela faz um bem danado, né? Como todas as emoções, inclusive a tristeza do pulmão, que é o metal. Né? Quando você perde uma pessoa querida, você tem um relacionamento rompido, você tem uma amizade, uma briga, você não pode ficar dando risada. A história de ir em velório ficar contando piada, isso é patológico, né? Porque a história é um momento de tristeza. E ela deve ser vivida como tristeza naquele momento. A tristeza vai te levar à reflexão, da reflexão você vai ter motivos de tristeza, depois você vai ter alegria, depois da alegria você vai ter um raciocínio. Né? Ninguém depois de uma festa fica bem no dia seguinte, não vai falar para mim que fica porque não fica. Ou é pelo porre ou é porque extenuou a alegria. Quando extenuou a alegria, você vai passar momentos de tristeza no dia seguinte. É normal, e não é do porre, da droga, não sei o que, não. Ressaca de alegria. E depois a gente precisa também completar essa sua ideia com relação ao que as drogas podem modificar esse comportamento, né? Porque também tem uma questão interessante aí. Só para a gente acabar esse segundo programa, como é que a gente pode colocar os outros elementos? O fogo, por exemplo. O fogo é o coração e o intestino delgado, mas tem mais duas funções, porque tem o fogo imperador e o fogo ministro. O imperador é o coração, o intestino delgado, a sede do Shen, a sede do espírito. O intestino delgado, que é o pensamento de barriga. O pensamento de barriga é um outro programa. E o outro, o fogo, o ministro, é a circulação e sexualidade, que é o pericárdio, que é o mestre do coração, é o que protege o coração. E o triplo reaquecedor, que é um meridiano todo especial, que são 3 fogões, que dá outro programa. Né? São 3 fogos que a gente tem, né? 3 fogos, o gênito urinário, o gastro e o cardiorrespiratório. Tem uma engrenagem, que é o triplo reaquecedor, que é esse meridiano. Então o fogo é um dos elementos mais importantes. Os depressivos têm baixo fogo e alto metal, né? E os eufóricos têm excesso de fogo, que também pode ser patológico, e baixo metal. A gente pode, observando a pessoa, saber que tipo de elemento tem. A pessoa medrosa tem excesso de insuficiência de rim. Legal. Mas isso aqui tudo vai ser bem definido em outros programas. Paracelsus falava com muita propriedade que o estômago era a região central do organismo. E é mesmo, é a região principal do organismo, central, em que faz toda a absorção. Né? Se a gente fizer uma medição no corpo, é onde que tem o fogo que faz a digestão.
ele é uma coisa, é o único lugar no corpo que deve ser muito ácido. O pH por volta de 4, é o único lugar que deve ser ácido. O resto do corpo deve ser alcalino, para evitar as inflamações e as infecções. Sobretudo as infecções que não sobrevivem em meios alcalinos. Mas no estômago o pH é 4. Então é o baço pâncreas, o estômago, raciocínio, mente e pensamento. Legal. Bom, pessoal, ficamos então por aqui com mais esse programa Além de Agulhas e prometendo voltar com vocês aí no próximo programa, trazendo esses contextos com muito mais elaboração, tá bom?